Olá, meu nome é Tainá e eu faço parte dos bolsistas do projeto sobre empoderamento feminino. Olá, pessoal. Meu nome é Bruno Garcia e eu também sou um dos bolsistas do projeto do Empoderamento Feminino. E é com grande prazer que a gente apresenta o nosso primeiro slide, nosso primeiro material sobre esse projeto. Bom, o nosso projeto é um projeto de extensão do Instituto Federal de Piracicaba e se trata de empoderamento feminino e área de linguagens em meios digitais, ações com docentes e nós que somos estudantes da educação básica. A gente vai tratar nesse projeto de vários assuntos, como feminismo, machismo, sexismo, misoginia e o mais importante e o principal deles, o empoderamento feminino. Nosso projeto tem como principal público-alvo docentes e alunos do 7º ao 3º ano do ensino médio, mas cidadãos também podem participar, ou alunos de outras escolas, sem a supervisão de um docente. Bom, se tratando de empoderamentos femininos, a gente trouxe alguns tópicos a serem abordados. O primeiro deles é a igualdade. A igualdade é a base de tudo e é por aquilo que o feminismo luta junto ao empoderamento feminino, se tratando de partir do mesmo ponto. Então, a igualdade é o tópico importantíssimo para que as mulheres também consigam ter os mesmos privilégios que o homem. A igualdade é nada mais, nada menos do que mostrar que nós não temos diferenças, nós devemos ter os mesmos direitos na política, devemos ter os mesmos direitos no trabalho, na saúde, na vida, dentro de casa, em todos os lugares. O outro ponto é a liberdade. Pode ser algo muito simplório, mas é algo muito importante. A liberdade está ligada a pequenos pontos e pequenos fatos que homens conseguem fazer com naturalidade e as mulheres não. Mulheres precisam, muitas vezes, de permissão do seu marido para poder usar certas roupas, precisam de permissão para poder sair, precisam de permissão para poder gastar o seu próprio dinheiro. E isso também é uma forma de tirar a liberdade dessas mulheres. E o empoderamento feminino traz diretamente isso, a liberdade de expressão, liberdade de se vestir como você quer. E tudo isso faz com que a mulher se empodere e que ela perceba que ela não é nada mais, nada menos do que um homem também. Sororidade seria uma empatia de mulher com outra mulher. Representatividade é quando nós vemos mulheres representando áreas onde geralmente a gente não tinha, não era possível, né? Por exemplo, na política, ainda é bem difícil a gente ver, infelizmente, mulheres como representantes. Aos poucos, junto com o empoderamento, a gente vai aprendendo formas de representar, mas seja isso em área profissional ou não. Um dos assuntos que a gente precisa abordar para a gente entender o empoderamento feminino é o machismo, que é um comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais e direito entre homens e mulheres. Então, veja, uma coisa que o machismo viola é a igualdade, e é um dos principais fatores para o empoderamento feminino. Então, o machismo ele traz toda essa questão opressora que tem a ver com o patriarcado. O patriarcado mostra o quanto a nossa sociedade ainda gira em torno da figura paterna, da figura do homem. Então, o homem é o protetor, o homem é aquele que tem mais poder, é aquele que é melhor, e a mulher todas as vezes vai ficando inferiorizada, deixando a igualdade de lado. Por isso, temos também a desigualdade de gêneros. Todas as vezes, os direitos das mulheres vão ser diminuídos por conta dos direitos dos homens. É uma coisa interligada à outra. O patriarcado, a desigualdade de gênero, o sexismo, porque o sexismo não é nada mais nada menos do que você dizer isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. É aquela grande frase: homens vestem azul e mulheres vestem rosa. O sexismo é exatamente isso. Mulher fica dentro de casa e homem sai trabalhar.
Mulher vive na cozinha e homem sustenta a casa. E esses padrões impostos pelo machismo, pelo patriarcado, pelo sexismo, precisam ser quebrados. Nós não vivemos mais numa sociedade onde o homem precisa sustentar a casa e a mulher precisa ficar para cuidar do lar. A gente não existe mais essa sociedade. A misoginia precisa ser quebrada. As mulheres precisam ser respeitadas e estarem onde elas quiserem estar. Elas precisam realmente dessa igualdade para que o empoderamento feminino venha à tona. Então, que fique bem claro que o machismo é uma das lutas que está contra o empoderamento feminino. Por isso que a gente luta todos os dias contra ele. E uma das perguntas que a gente faz para vocês é: você consegue identificar o machismo? Porque ele também é estrutural. O machismo às vezes está em nossos pequenos atos, nas nossas pequenas frases. No nosso cotidiano, a gente pratica coisas que é machista e nós mesmos não reconhecemos. Muitas vezes não fazemos por mal, mas acontece. Um dos vídeos vai tratar um pouquinho sobre isso, que é o Machismo é Legal, que é do Meteoro Brasil, que foi feito nesse ano, ainda em 2021. Porque perante a lei, agora que a gente está conseguindo mostrar que isso faz diferença, que o machismo mata pessoas, mata mulheres todos os dias. Um segundo vídeo que a gente deixou como referência, como indicação para vocês, é Masculinidade Tóxica, Violência Doméstica e o Machismo, do Quebrando o Tabu, que foi feito em 2019, que são assuntos totalmente pertinentes ao que a gente está tratando. Masculinidade tóxica só faz com que os homens tentem se encaixar cada vez mais em padrões que... Até onde vai esse padrão? Até onde o homem tem que mostrar que é homem, tem que mostrar que é macho, tem que mostrar que é másculo. Tudo isso faz com que as mulheres sejam prejudicadas. Deixamos 3 músicas também que falam, que tem falas machistas, frases machistas, onde às vezes a gente acaba não percebendo. E por isso que a gente fala que ela é estrutural, porque em pequenas músicas, em pequenas partes de letras, a gente vê. A gente deixou Fala Comigo Bebê, dos Barões da Pisadinha, Vidinha de Balada, do Henrique e Juliano, e também essa daqui que é uma música bem antiga já, de 2012, mas uma música que estourou. Então todas as baladas tocavam essa música e a gente nem sequer sabia o que falava. E é uma letra totalmente machista, objetificando a mulher. Agora aqui eu vou ler algumas frases machistas que são reproduzidas na nossa cultura cotidianamente. E quando você fala isso, por mais que você ache que não, você está sendo machista, sexista e misógino. Balé é coisa de menina, futebol é coisa de menino, meninas devem ser mais mocinhas comportadas. Se o menino trata uma menina mal, ele está demonstrando afeto. Chorar é coisa de menina, você parece mulherzinha. E se você fala, retrata ou pensa, ou já ouviu alguma dessas frases e deixou que ela passasse, você também está contribuindo para que o machismo esteja presente na nossa sociedade. Porque todas essas frases são totalmente machistas e vão contra o empoderamento feminino. Trouxemos algumas estatísticas para vocês do machismo, para vocês entenderem o quanto ele mata, o quanto ele é prejudicial para a nossa sociedade. Das 500 maiores empresas em receita do mundo, menos de 5% possuem, esses CEOs são as líderes, possuem líderes mulheres. As mulheres realizam 6 vezes mais afazeres domésticos do que os homens. Ou seja, aí a gente percebe de novo quanto o sexismo está ligado ao machismo e ao patriarcado. 62% dos homens acreditam que é dever deles sustentar a família, e 51% das mulheres concordam. 1 em cada 3 mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica ao longo de sua vida. Mais uma vez, a mulher se oprimindo por conta dos homens. Muitas vezes elas não falam dessa violência doméstica por medo, porque muitas mulheres ainda concordam que o homem tem que sustentar a família e ela precisa ficar dentro de casa. E se ela precisa ficar dentro de casa, quem sustenta a família é o homem, como que ela vai sustentar uma família separada do pai?
A cada 2 segundos, uma garota de menos de 18 anos é forçada a se casar. Um terço dos países não pune a violência doméstica. Mais de 200 milhões de garotas e mulheres já foram obrigadas a passar por mutilação genital. Gente, o machismo mata. 87 mil mulheres foram vítimas de feminicídio em 2017. Mais da metade delas foram assassinadas por conhecidos, seus companheiros, ex-maridos ou familiares. Gente, às vezes, os pequenos atos machistas a gente não percebe, mas tudo começa daquela frasezinha, daquele atozinho, e de pouco em pouco vai se tornando uma coisa tão grande que quando você vai perceber, já é tarde demais. São 6 feminicídios cometidos por conhecidos a cada hora, gente. Então, a cada 1 hora, 6 pessoas morrem, 6 mulheres morrem por conhecidos, por pais, padrastos, maridos, companheiros, namorados. Isso é muito, muito preocupante. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre machismo, vamos falar um pouco sobre o movimento contrário dele, que é o feminismo, né, que busca a igualdade. Feminismo, ou melhor, feminismos, são movimentos sociais que lutam contra a opressão do gênero feminino pelo masculino, com o objetivo de construir a igualdade entre os gêneros. As lutas de mulheres europeias brancas pelo direito ao voto no início do século XX foram registradas por muitos livros como pioneiras do feminismo. Mas esta é uma visão eurocêntrica e branca, pois desde o século XVI, mulheres negras questionaram e combateram a opressão de gênero desde que foram raptadas e capturadas na condição de escravizadas. Então, o feminismo, ele luta contra o patriarcado, como o Bruno já falou, contra o fim da opressão, né? Porque as mulheres são muito oprimidas, reprimidas a serem donas de casa, serem mães, e muitas poucas famílias incentivam suas filhas a lutar por elas, a lutar pelo empoderamento feminino. E como o Bruno também já tinha citado anteriormente, a igualdade, que nada mais é do que a gente ter o mesmo direito que os homens. Bom, agora tem algumas indicações de músicas e vídeos para que vocês possam analisar com mais afinco esse tema e desfrutar também de outras redes sociais. A gente incentiva bastante que vocês assistam o canal Tempero Drag, que fala muito sobre tudo. Tudo que você pesquisa tem. Então, são informações riquíssimas e a pessoa que apresenta sabe, tem muito conteúdo, né, para falar sobre o tema. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse poema. Eu não queria ser feminista. É um dos meus favoritos. Olha, eu não sei se vou pronunciar corretamente o nome, Tawane Teodoro, mas ela é uma poetista e nesse poema ela não só nos entrega dados como de mortes de mulheres, ou seja, o feminicídio, como ela também fala sobre a sociedade, sobre o patriarcado, que veria ela sorrir, né? Se ela simplesmente parasse na primeira parte, que é eu não queria ser feminista. E ela explica o porquê de ser feminista e porquê de não querer ser feminista. Porque isso não devia ser um ato de rebeldia, sabe? Feminismo a gente precisa, mas a gente não deveria precisar, porque somos todos iguais. Bom, nessa imagem a gente tem como principal, né, destaque a palavra feminismo, e ao redor nós temos algumas vertentes, alguns temas que quando a gente fala de feminismo a gente precisa citar, como feminicídio, a objetificação do corpo,
o machismo, a misoginia, a cultura do estupro, os abusos, o patriarcado e outros termos. Trazemos também uma charge sobre um menininho, né? Porque a minha mãe não é feminista e vai muito bem. Ela cuida da casa, do supermercado e do marido. Mulher de verdade é aquela que sabe o seu lugar. E aí a mãe do menininho fala: o feminismo veio combater o machismo, mas não é seu oposto. O machismo é a crença em uma superioridade masculina. O feminismo defende a igualdade entre homens e mulheres. A gente vai falar também sobre o feminismo, né? Que é como se fosse, tem o machismo, que acredita na superioridade dos homens, o feminismo seria a superioridade das mulheres, e no meio tem o feminismo, que luta pela igualdade dos dois. O seu feminismo não é antirracista, anti-gordofobia, anticapacitista, transinclusivo, anti-etárieta, para que ele serve? Então, a gente tem que incluir todos, né? Não basta excluir, não tem essa de excluir. O movimento feminista abraça todas para que juntas a gente consiga essa igualdade. Bom, agora, como eu tinha comentado na chat, a gente vai falar um pouquinho sobre o feminismo. O feminismo é a ideologia que defende a superioridade do gênero feminino sobre o masculino. Então, o feminismo não tem igualdade. O feminismo e o feminismo não são sinônimos nem antônimos. É importante. E nós temos uma imagem muito boa, eu adoro essa imagem, que seria, no feminismo, a mulher está, né, amarrada, presa a esse peso que é o machismo, e o feminismo, no caso, seria a mesma coisa que o machismo, só que o machismo, ele prega que a mulher deveria estar no lugar desse homem, né, que seria retirada da sua cabeça, e nesse do feminismo, a mulher que vai cortar a cabeça do homem. Então, é acreditar que existe essa superioridade entre eles, entendeu? Coisa que não existe, e é o que o feminismo luta. Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, para vocês sobre o conceito de mulher. Mulher é uma pessoa do sexo, gênero e/ou identidade de gênero feminino. Sexo é uma categoria biológica. Gênero é uma distinção social, ou seja, não depende do sexo e está relacionado à identificação de uma pessoa. E aqui a gente trouxe uma frase que confirma tudo isso, que é de Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Portanto, como uma mulher não se restringe a características biológicas, destacamos que a cidadã mulher transexual deve ser tratada como nome social de sua escolha, conforme a Lei de número 8.727/16. Pessoal, acho muito importante trazer essa pauta, porque mulher não é apenas as mulheres cis. As mulheres trans, mulheres não binárias também são mulheres. Junto a isso, a gente traz a questão de transfobia. Por isso que algumas imagens atrás a gente disse que a gente deveria incluir todos. Todos, todas, todes, porque o feminismo nunca vai ser feminismo se ele não incluir também as mulheres trans. As mulheres trans não são nem mais nem menos do que as mulheres cisgêneras. Elas são mulheres tão quanto uma mulher cis, tão quanto uma mulher não binária, tão quanto qualquer outra mulher. Acho muito legal essa combinação de imagens, pois traz toda a luta da mulher, traz toda essa inclusão, tanto das mulheres brancas, das mulheres negras, das mulheres gordas, das mulheres
que tem uma deficiência, seja ela capacitista, seja ela etarista, seja ela alguma deficiência visual. É muito legal que os movimentos fazem com que elas se unam, com que elas se juntem e criem forças para isso. E deixamos 2 vídeos aqui embaixo para vocês. Um é do Wallace Rui, que é entendendo o transgênero, a questão da binariedade, que vai mostrar o quanto é importante a gente entender o que uma mulher trans sente, o que uma mulher pode ou não fazer dentro da sociedade, sendo ela cis, sendo ela trans, sendo ela não binária. E o segundo vídeo é da Secretaria Municipal de Saúde, que vai explicar perfeitamente a diferença das mulheres cis e das mulheres trans. Empoderamentos femininos. Com base em formas UFSCar, junto aos movimentos feministas, iniciou-se o empoderamento das mulheres, almejando a autonomia feminina em todas as atividades sociais, econômicas, educacionais, políticas, de forma a promover a equidade de gênero étnico-racial para libertar-se feminino. Daí tem uma citação do livro Empoderamento, de Joyce Carol, e indicação de um vídeo, 5 coisas que você precisa saber antes de se empoderar, Alexandre Smith. Bom, agora nesse slide a gente tem 2 imagens que falam sobre o empoderamento feminino, o autoconhecimento, a autoestima elevada e o amor próprio. O autoconhecimento. A gente é muito privada de se autoconhecer e a maioria é criada para constituir família, né? Vamos dizer assim. Então, antes disso, antes de pensar em fazer planos, a gente tem que pensar se isso é o que a gente quer. É a nossa vida e a gente está seguindo o mesmo que a gente quer ou que outra pessoa planejou pra gente, que a sociedade impôs pra gente. E a autoestima elevada e o amor próprio. Eu acho que isso fala muito sobre evitar relacionamentos abusivos, né? Quando a gente tem uma autoestima boa e se ama, a gente aprende que determinadas situações não se cabem mais na gente. Postura crítica diante da vida, que busca conhecer seus direitos e se apropriar de informações que a tornam segura para defender seus valores e protagonizar a responsabilidade nas suas próprias escolhas. E atitude empática diante do mundo feminino, que é lutar pela gente, né? Que é a sororidade. A aceitação integral de si e do próprio corpo. O empoderar-se não é algo dado às mulheres, pois se assim fosse, ele também poderia ser retirado. Então, é uma coisa que a gente conquista, ainda mais na sociedade que a gente cresce, né? É uma coisa que a pessoa entrega para você e fala: agora você é uma mulher empoderada, daqui para frente você vai ter amor próprio, você não vai entrar em relacionamentos abusivos. Não, isso é uma coisa que a própria mulher constrói diante da sua bagagem emocional, enfim, da sua vida, ela vai aprendendo a lidar com certas situações e a defender-se e defender outras mulheres. Inspirados em Freire, por Colin Davis, Atwala, partimos daqueles e daquelas que entendem o empoderamento como a aliança entre conscientizar-se criticamente e transformar na prática algo contestador
e revolucionário na sua essência. Os oprimidos devem ponderar-se entre si, e o que muitos e muitas podem fazer para contribuir para isso é semear o terreno para tornar o empoderamento fértil, tendo consciência desde já que o fazê-lo entramos no terreno do inimaginável. Pessoal, acho muito interessante essas duas frases, porque o grande objetivo desse nosso projeto é realmente mostrar que as mulheres elas podem se empoderar como elas quiserem e elas devem fazer isso. E os meninos também, né, nessa parte, eles devem ajudar que as mulheres construam isso, porque como a gente disse anteriormente, não é algo que é dado a elas, é algo que é construído. E essa construção depende de quebra de muitas barreiras, seja elas do patriarcado, do machismo, do sexismo, porque a nossa sociedade é assim. A gente precisa desconstruir isso o quanto antes. Claro que não é da água para o vinho da noite para o dia, mas o quanto antes a gente consegue desconstruir isso, antes a gente se ama, a gente consegue ter nossas conquistas e se amar cada vez mais. Porque a nossa sociedade tá aqui, ó. Por que mulheres? A cada 2 minutos, uma morre durante a gravidez ou parto. 39 mil meninas se casam todos os dias. Elas têm a posse apenas de 1% das terras em todo o mundo. Elas recebem apenas 10% da renda mundial. Mais de 80 milhões não sabem ler ou escrever. Uma em cada três sofrem agressão física ou sexual ao longo da vida. E será que realmente essas mulheres que a gente quer no nosso país, essas mulheres que a gente quer no nosso mundo, essas mulheres que a gente quer do nosso lado? A violência de gênero, ela tem a parte visível e a parte invisível. Eu acho muito interessante essa imagem, porque ela mostra que muito abaixo do nível da água, né, é o que não dá, é invisível, a gente não consegue perceber. Então, a chantagem emocional, o controle que muitas vezes o homem toma em relação a certas situações, a humilhação que ela passa, a publicidade machista que está aí em muitos casos, em muitas marcas, a invisibilização, uma palavra complicada, do machismo, do patriarcado. E o que é mais visível é o feminicídio, porque se o pessoal não conseguir ver nem as mortes, o que mais que a gente vai conseguir ver, né? E não é à toa que, através desse projeto, nós queremos trazer para vocês a proposta de um coletivo feminista. O coletivo feminista nada mais é do que a reunião das mulheres para tratar de assuntos muito importantes, como o feminismo, os feminicídios, os dados da sociedade em relação às mulheres, para que elas conheçam a sociedade, para que elas estejam preparadas para lutar contra essas coisas que vêm de todo dia, que muitas vezes pode estar fora da escola, dentro da escola ou até mesmo dentro de casa. De um lado aqui a gente tem a lista dos inquéritos de feminicídio em cada estado. São Paulo, que é o nosso estado, é o maior. Por que será que a gente deve lutar tanto contra isso? Aqui também a gente tem algumas informações que vêm do SUS. Ó. O distanciamento intensificou ainda mais os comportamentos agressivos. A violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio no Brasil e no mundo. Uma em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual. Até 38% dos assassinatos de mulheres ocorreram pelas mãos de um parceiro. Estima-se que 1 bilhão de crianças entre 2 e 17 anos de idade sofreram algum tipo de violência doméstica, seja ela física, emocional ou sexual. Isso em 2019. E todas essas são informações do SUS. Então, não sei se esse vídeo vai ser passado para vocês, professores, ou para vocês, alunos, mas busquem informação, busquem o SUS, busquem também a saúde, para que elas estejam sempre do seu lado e que vocês estejam sempre a par de quais são os seus direitos. Me permite acrescentar, o coletivo feminista seria muito importante nas escolas desde cedo. Não sei, de repente dos 7º anos,
ir adiante e também ter contato com meninas mais velhas para que possam dialogar sobre isso, indicar textos, músicas, para discutir sobre o feminismo ou a necessidade, por que é necessário. Quantas músicas não existem que a gente pode citar que falam coisas horrendas, não é? E, obviamente, cada um tem um gosto musical, cada um tem um gosto literário, mas é importante saber que dentro do preconceito não deve ser respeitado a opinião preconceituosa. A gente deve quebrar isso, né? E dentro desses coletivos, as meninas podem se sentir à vontade para discutir assuntos diversos, ou até mesmo perguntar: ah, eu sou obrigada a tal coisa? E às vezes alguém mais velho pode instruir e falar: ah, não, entende? Essa é a importância do nosso coletivo feminista. Bom, o movimento feminista, número 1, ajuda mulheres a se oporem às várias formas de preconceito e violência. Número 2, garantem o direito à igualdade política, social, lutando para transformar as relações de poder existentes nas esferas públicas e privadas. Número 3, agem nos âmbitos individual e coletivo, criando uma rede de conexão entre as mulheres. Trazemos aqui, pessoal, a importância dessas temáticas feministas nas escolas. Temos aqui 3 indicações, 2 de vídeos e uma de livro. Esse primeiro vídeo se trata da luta feminista nas escolas, que é do jornal O Globo. É um vídeo curtinho, mas muito importante para que as meninas consigam entender o quão importante é elas saberem desses assuntos. Sejam eles na vida, na escola, ou até como um repertório cultural para um futuro vestibular. É muito, muito importante. O segundo vídeo é o Feminismo, Constante Luta por Direitos e Respeito, que é da rede TNT de 2020. Vídeo muito legal também, muito interessante para vocês compartilharem e refletirem. E o livro chama Por que Discutir Gênero na Escola? Que sabemos que teve muita discussão nesses anos anteriores por conta de discussão de gênero, discussão de orientação sexual, discussão de identidade de gênero e, enfim, esse livro mais do que ninguém vai saber explicar e mostrar o quão importante é essas lutas dentro da escola. Violência doméstica, não deixe o medo calar sua voz. Lei Maria da Penha é válida mesmo sem a queixa da pessoa agredida. Você também pode e deve denunciar. Gente, acho que essa imagem mostra o quanto essa mulher está desesperada, mas ao mesmo tempo ela está calada. Ela não tem voz. E se você viu, sabe, conhece alguém que já sofreu isso, não disse nada e ficou quieto e consentiu com isso, você também está colaborando para que a violência doméstica, para que esses atos machistas e essas mortes aconteçam. Aqui a gente tem uma frase, né? Nem a metade da laranja, nem a tampa da panela. Nem um sapato para o pé descalço. Mana, você já nasceu inteira. Não precisa de ninguém para te completar, apenas para somar. E quando se relacionar, não se esqueça que às vezes o que chamam de amor é uma cilada. Ou melhor, uma violência, um relacionamento abusivo. Então, essas frases românticas, né? Antigas já, né? Nem metade da laranja, nem a tampa da panela. Que realmente isso acaba mostrando que as mulheres não são inteiras, que elas precisam de alguém para se completar, elas necessitam de alguém para estarem completas, para estarem cheias, né? E às vezes não. E pode ter certeza que isso não vai vir a agregar a nada. Você tem que ter consenso, você precisa saber que você nasceu inteira e que se você tiver alguém do seu lado, essa pessoa precisa vir para somar, né? E aqui temos algumas frases para as mulheres praticarem, né?
isso não me faz bem, não faça isso não é necessário, você está me deixando desconfortável, não fale comigo assim, não sou obrigada, não levante o dedo para mim. Isso não é engraçado, você me interrompeu, saia. E eu acho que a maior delas, na verdade, a menor delas, mas a mais significativa, o não. O não deve ser praticado. Se você, mulher, não se sente bem, se você, mulher, não quer, se você não está a par daquilo, diga não. Saiba o seu lugar. Saiba que você também tem direito a dizer não. Você também pode escolher dizer não. Alguma dúvida e algum comentário? As nossas referências a gente tirou e deixou todas nos lugares. Então, todos os locais de onde foram retiradas as informações para o material estão disponíveis em cada página ou imagem. Assim, os dados das referências podem ser obtidos diretamente nos hiperlinks de cada página nesse material. Então, se alguma imagem, algum vídeo, algum livro te interessou, é só você clicar diretamente lá nos referenciais, que vai te encaminhar direto para os links. A gente gostaria de agradecer todos que assistiram o vídeo e se inscreveram nesse projeto e dizer que esse é o primeiro material. A gente ainda vai disponibilizar outros com outros vídeos, outras indicações e esperamos que vocês continuem conosco. Muito obrigada e para mais informações, acessem nossas redes sociais.